Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Nesta aula, que é uma aula de NX Manufacturing, nós vamos estar tratando de um assunto, pessoal, que é bastante interessante, tá? No mínimo interessante. Inclusive tenho recebido muitos comentários por e-mail, muitos pedidos para que eu fizesse esse tipo de aula. Que aula vai ser essa? Nós vamos tratar hoje da folha de processo do NX. Para quem tem a licença do NX, a própria Siemens, o pessoal de São Paulo e os seus representantes no Brasil desenvolveram, né, um aplicativo, uma folha de processo bem simples. Tá? Um cidadão lá da Siemens desenvolveu essa API e a Siemens distribui ela. Porém, a cada versão do NX, como muda alguns nomes, alguns comandos, acaba que sempre ocorre um probleminha, ou na instalação, ou então na hora de executar a folha de processo, e o pessoal lá tem que estar sempre compilando isso aí para cada versão nova do NX. Um outro detalhe é que no último contato que eu tive com a pessoa que desenvolveu essa aplicação, o retorno, o feedback dele é que essa aplicação ele deixou de atualizar. Inclusive, a última versão que eu recebi não foi nem compilada por ele, foi por uma representação lá do Rio Grande do Sul, que o cara pegou, compilou para a versão 8.5 do NX. Tá? Então, por se tratar de um aplicativo que não vai mais, que foi descontinuado, né, não vai ter mais desenvolvimento em cima daquela folha de processo, eu resolvi então, obviamente, isso era um assunto que eu ia trabalhar, mas eu resolvi antecipar essa questão da folha de processo no NX. Desde a versão 8 do NX, a Siemens desenvolveu um novo projeto para isso. Tá? O que seria esse novo projeto? Agora existe um script em TCL, junto com um template em Excel, que pega as informações aqui dentro do NX e gera uma folha de processo em HTML. Esse template em Excel, a gente pode criar um para nós, tá? Podemos criar esse template, exportar em HTML e depois utilizar ele aqui para a nossa folha de processo. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês a partir desta aula. Tá? Não sei se vai dar 2 aulas, 1 aula, 3 aulas, não sei. Mas um número suficiente de aulas para me mostrar o máximo possível desse recurso. Tá? Que inclusive é bem interessante. Obviamente, pessoal, como surgiu agora na versão 8.0, é um recurso que ainda está em desenvolvimento. Então, na hora de criar esse template, na hora de fazer esse processo para gerar um template, a gente tem que ter bastante cuidado onde vai mexer, porque eu mesmo, quando fui fazer meu primeiro, segundo template, tive problemas. Existe também os problemas de que, infelizmente, os gringos eles trabalham pensando neles. Isso é uma realidade no mundo todo, pessoal. Os gringos eles fazem os negócios lá pensando neles. Foda-se brasileiro, vai ter que usar do nosso jeito. Então o que acontece? Na primeira vez que eu fui fazer essa folha de processo, não tinha jeito de dar certo. Fiz exatamente como foi me passado uma documentação, fiz suporte com o pessoal da Siemens, não tinha jeito de dar certo. Aí, lendo o arquivo TCL, lendo o arquivo HTML que ele gera, eu fui perceber que o erro era um erro super simples, mas é justamente porque o gringo, infelizmente, ele desenvolveu o script e não pensou na possibilidade desse script ser usado numa outra versão do Excel, numa outra linguagem do Excel. Então, a pasta que renomeia os arquivos do Excel para HTML, geralmente no Excel em português, né, pelo menos no meu, que é em português, ele gera um arquivo, tipo o nome do template, underline, arquivos. No TCL do gringo lá, ele coloca underline files. E aí, consequentemente, quando a gente vai rodar a folha de processo aqui dentro do NX, ele não encontra esses arquivos, porque ele até encontra o diretório onde está o arquivo TCL, mas quando o TCL vai buscar o diretório do nosso template, daqueles arquivos para gerar o HTML, ele não encontra, porque o cara renomeou, deixou travado no TCL que o nome é um determinado nome lá, que é uma variável que ele pega, underline files. O gringo infelizmente fez isso, em vez de pegar o nome todo da variável, não se preocupar em ficar renomeando underline files, ele fez essa gambiarra aí e deixou preso lá, tem que ser underline files. Aí então depois de olhar o HTML, olhar o código-fonte HTML, olhar o código-fonte do TCL, eu percebi
essa deficiência no script e foi super fácil de trabalhar. Bom, mas deixando os gringos de lado, vamos lá ao que interessa então, que é gerar nossa folha de processo, né? Como é que funciona? Bom, a gente tem aqui esse botãozinho que é o Shop Documentation. Caso você não tenha, a gente pode estar adicionando aqui, né? Adicionar botões. Deixa eu ver aqui em Actions. Não, não é não. Operações. Aqui, Shop Documentation, tá? Se não tiver visível em Operations, você pode estar adicionando ele, tá? Atualmente, eu tenho alguns templates ali. Se a gente clicar aqui, nós temos a lista de operações, tá, em HTML e Excel, a lista de operações em texto, e depois eu tenho a lista de ferramentas em Excel e texto. Tá? E ainda tenho esse English Excel HTML Leather, que é um tamanho diferenciado da folha. Tá? Vou selecionar aqui, por exemplo, o Operation List Selected. Tá? Vou dar um OK. A gente pode escolher um diretório, tá? Eu vou escolher um diretório aqui só para a gente salvar ele em algum lugar. Não, aqui eu já tenho, então vou apagar isso aqui. Inclusive foi os testes que eu fiz. Vamos botar direitinho aqui na pasta de nxCam. Vou botar aqui. Inclusive já tenho ali, ó. Vamos usar ela mesmo. Vou criar aqui folha de processo. Apaguei aquela porque eu vou criar uma nova, tá? Processo. Pronto. Então vou salvar a minha folha de processo dentro desse diretório, tá? Vou deixar essa opção aqui para ele já exibir o Internet Explorer, tá? Vou dar um OK. Olha só, ele gera para nós então a lista, né? Nesse caso eu pedi pela lista de ferramentas, né? Então ele trouxe para nós na verdade a lista de programa eu pedi, né? Porque aqui a gente tem inclusive, deixa eu permitir aqui, tem inclusive o pop-up que mostra só a janelinha com a estratégia, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Eu usei essa opção aqui, ó, Operation List, a lista de operação, tá? Bom, então a gente tem essa opção aqui de Operation List e também tem a Tool List. Vou dar um OK. Ele vai sobrescrever, porque eu não mudei o diretório, então ele está sobrescrevendo aqueles arquivos, tá? Algumas variáveis ele não traz, porque eu não setei. Isso tudo a gente vai estar vendo como faz para setar. E aqui, então, ele tem a lista, né, das operações. Das operações não, né? A gente pediu aqui a lista das ferramentas, tá? Alguns detalhes aqui, pessoal. O que a gente tem de benefício aqui? Bom, primeiro que eu posso alterar o meu template como eu quiser. Tá? A minha necessidade é que manda, certo? O problema todo, pessoal, tá no fato de que, como esse HTML é gerado pelo Excel, então ele só vai abrir corretamente no Internet Explorer. Tá? Se a gente olhar o código-fonte, eu vou pedir aqui o código-fonte da página, é um negócio fora do comum. Deixa eu dar uma olhada aqui, codificação, não. Cadê o código-fonte? Exibir código-fonte. Deixa eu diminuir aqui. Olha, é tudo nas propriedades, é tudo desenvolvido estritamente para o Internet Explorer. Tá? A forma como é gerado esse HTML é estritamente para o Internet Explorer. Tanto é que se eu tentar abrir esse arquivo aqui, ó, vou copiar o endereço, vou abrir no Google Chrome, por exemplo. Estava até estudando um pouquinho de TCL. Se eu abrir aqui no Google Chrome, olha só que bagunça que vira. Né? Porque os estilos é tudo para o Internet Explorer. Então, infelizmente, a gente fica preso a isso. Né? Eu crio uma folha de processo, mas eu tenho que abrir só no Internet Explorer. Ah, Valdir, mas isso é um problema? Claro que não, né, pessoal? Todo computador com Windows tem um Internet Explorer. Mas aí vem outro detalhe. Deixa eu fechar aqui. Qual é, Valdir? Dependendo da versão do Internet Explorer, pessoal, isso aqui pode exibir exatamente como foi exibido no Google Chrome. Ele pode vir todo bagunçado. Eu, por exemplo, estou usando aqui o Internet Explorer 9.8.1.12. Então, essa é a versão que eu estou utilizando. Está funcionando bem. Eu já abri numa outra versão do Internet Explorer, agora eu não vou precisar a vocês qual é a versão, porque eu acabei nem dando muita atenção a isso, mas no próprio Internet Explorer ele veio todo bagunçado.
o mesmo template, exatamente o mesmo. Abri e já deu problema. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Mas isso também lá não chega a ser um grande problema. Por quê? Porque se a gente for aqui na pasta, deixa eu pegar o caminho do diretório onde eu estou salvando aqui. Ele salvou de novo aqui no Post Builder, né? Olha, ele salvou aqui, depois eu altero. Se eu for nesse diretório aqui, eu vou dar um Ctrl C e vou abrir o Excel, tá? Deixa eu fechar aqui para abrir um Excel vazio, e aí eu vou abrir esse arquivo. Eu tenho aqui, ó, a versão 2013 do Excel, tá? Então, tanto faz usar a 2013, usar a 2010, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu pegar aqui do computador, procurar, e eu vou botar aqui o endereço. Ctrl V, não colou? Então vamos lá de novo, espera aí. Vamos copiar, só para ficar mais fácil, né? Ficar mais rápido. Ctrl V. Pronto. E eu posso abrir o HTML, ó. Ele vai me dar essa mensagem, que alguns itens, né, são linkados. Posso dizer que sim. E aí está. Tem então o meu arquivo em Excel. Posso agora então fazer as alterações que eu quiser aqui, as formatações que eu quiser. E, obviamente, salvar isso aqui depois numa outra extensão, né, num PDF, por exemplo. Posso estar escolhendo a opção de salvar em PDF. Tá? Por exemplo, aqui, ó, se a gente for, a gente tem aqui a opção em PDF. Certo? Então, não chega a ser um problema o fato de eu não ter o Internet Explorer, a versão que vai abrir corretamente. Eu abro aqui no Excel, deixa eu voltar, abro aqui no Excel, faço as formatações que eu preciso, as modificações que eu preciso e salvo ele num PDF para ser enviado lá para o pessoal de produção. Tá? Então não chega a ser um problema. Ok? Beleza. Deixa eu fechar aqui. Bom, então, esse detalhe do Internet Explorer é uma coisinha que incomoda um pouquinho, mas, como vocês viram, é muito pouco, certo? Agora vamos ver aonde estão esses templates. Eu tenho aqui o diretório aberto, ó. Ele fica no diretório de instalação do NX. Eu, por exemplo, instalei aqui, ó, no NX85, criei um diretório NX85 dentro do C2 pontos. Fiz a instalação ali do NX. E essa parte de Shop Documentation fica aqui, ó, Mac, tenho Resource e Shop Doc. Aqui a gente tem alguns arquivos, tá, que é dele, e Excel Templates. A gente tem as opções aqui que nós podemos gerar através do Shop Documentation. Tá? São essas opções aqui. Essas opções, eu tenho como mudar a lista? Claro que tenho. É um arquivo DAT que lista para nós aqui as opções. Então, é super simples e a gente vai aprender como fazer isso aí. Tá? Então, olha só como é que funciona. Aqui no diretório, a gente tem templates. Olha, template para chinês, para inglês. Aí eu tenho depois aqui template, a lista de operações e a lista de ferramentas, que foram os dois templates que a gente utilizou. Se nós abrirmos um desses arquivos, por exemplo, pegar aqui a lista de ferramentas, olha como é que ele é produzido. Ele é um template simples de Excel, não tem nada de tão misterioso. O detalhe aqui é que o cara lá, o gringo que desenvolveu o arquivo TCL, ele abre esse template aqui, né, em programação TCL, lê essas variáveis aqui, ó, tá, que também a gente tem onde ver essas variáveis aqui, a gente vai estar vendo nessas aulas. Ele pega essas variáveis aqui e substitui pelo conteúdo. Tá? Então, através de programação, ele substitui essas variáveis aqui, carrega essas variáveis na memória e transmite aqui para o arquivo Excel. No momento em que ele preencheu toda a lista aqui, automaticamente, também via programação, ele faz com que o Excel gere um arquivo HTML para nós. Tá? Então, através dessa programação TCL, ele faz tudo isso para a gente. Tá? Então, aqui a gente tem o número de páginas, né? A página corrente, o total de páginas, né? Tudo numa célula só. Tem esse detalhe aqui também, ó, que me permite configurar a minha página, se eu quero letter, se eu quero A4, A3. Tá? Então, posso estar utilizando. Para repetir o título ou não, que o título a gente pode colocar, por exemplo, toolsheet, né? A gente pode estar trocando. Posso mudar essa imagem aqui.